Eu sou o professor Wander, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica com a aula de hoje, que é condição de alinhamento de 3 pontos. Vamos considerar aqui 3 pontos alinhados, P1, P2, P3 de coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Né? Marquei esses pontos alinhados. E aí nós vamos mostrar aqui uma relação entre essas coordenadas para que isso aconteça. Né? Então, eu vou pegar aqui 2 triângulos retângulos envolvendo esses pontos. Esse triângulozinho que é retângulo e esse é outro triângulo que também será retângulo, envolvendo as coordenadas desses pontos que eu estou querendo fazer a demonstração. Esses 2 ângulos são correspondentes, né? Pelo paralelismo, a gente garante que esse ângulo é congruente a esse. Não é isso? Dado o ângulo de 90 e o ângulo de um traço, eu terei o terceiro ângulo também congruente. E aí, demonstramos que esses 2 triângulos são semelhantes. E aí nós vamos aplicar aí a semelhança de triângulos fazendo cateto. O tamanho desse cateto será y2 menos y1. Sobre cateto, esse cateto será x2 menos x1. E vou fazer a mesma coisa, né? Isso é garantido pela semelhança com esse outro triângulo. Cateto y3 menos y2 e cateto x3 menos x2. Então, essa já é uma condição que eu tenho para que esses pontos estejam alinhados. Agora, só vamos manipular algebricamente essa relação. Né? Então, eu vou multiplicar a cruzada, y2 menos y1, vezes x3 menos x2, é igual a y3 menos y2, x2 menos x1. Ok? Então, vamos manipular isso, aplicar distributiva, vai ficar y2 x3 menos y2 x2 menos y1 x3 mais y1 x2. Do outro lado da igualdade é a mesma coisa, vamos aplicar a distributiva, y3 x2 menos y3 x1 menos y2 x2 mais y2 x1. Ok? Vamos passar tudo para o lado esquerdo dessa igualdade. Então, y2 x3 menos y2 x2 menos y1 x3 mais y1 x2 e menos y3 x2 mais y3 x1 e assim por diante. Ok? Então, essa é uma relação que eu tenho entre as coordenadas desses pontos para que eles estejam alinhados. Né? Gravar essa relação é algo um pouco complicado. Né? Então, existe um método que a gente vai ver, que é um algoritmo que faz o mesmo cálculo, vamos dizer assim. Né? Então, vamos olhar para a equação. Né? O que eu tenho, a equação, essa relação é igual a 0. E eu vou mostrar para vocês um algoritmo que vai fazer o mesmo cálculo. Né? Para você montar esse algoritmo, você vai pegar as coordenadas dos pontos, ok? Coordenadas dos pontos, repetir a primeira, em qualquer ordem, tá? E isso tem que dar 0. Então, o cálculo que você faz aqui, você vai partir da diagonal. Vai ser x1, y2,
x2, y3, x3, y1. E agora você vai partir da diagonal secundária, né, dessa diagonal da direita para a esquerda, trocando o sinal. Então ficaria menos x2, y1. Né? Lembrando que quando eu coloco esse menos, algebricamente, ele significa trocar o sinal. Menos y2, x3, menos y3, x1 igual a zero. Né? Se eu comparar essa relação que eu encontrei com a original, nós podemos perceber que é exatamente a mesma coisa, o mesmo cálculo. Ok? Então, essa é uma maneira muito mais, esse algoritmo organiza a sua ideia. Né? É muito mais simples você trabalhar com essa ideia, né? Chegando ao mesmo cálculo, provando que os pontos estão alinhados. Para quem está familiarizado com a teoria de determinantes, esse cálculo também equivale ao determinante x1, y1 completa com 1, x2, y2 completa com 1, x3, y3 completa com 1, igual a zero. Né? Então, esses são algoritmos equivalentes que nós chegamos à mesma conclusão de que os pontos estão alinhados. Ok? Vamos a um exemplo. Bem, nesse exemplo a gente quer verificar se os pontos A, B e C de coordenadas -1, 3, 1, 5 e 2, 7 estão alinhados. Então nós vamos montar o nosso algoritmo colocando esses pontos -1, 3, 1, 5, 2, 7, repetindo o primeiro. E aí devemos verificar se ele for igual a zero, os pontos estão alinhados. Caso contrário, não. Né? Então, eu não vou colocar nada aqui, a gente vai fazer o cálculo primeiro. Então, esse cálculo vai dar -1 vezes 5 dá -5, 1 vezes 7 dá 7, 2 vezes 3 dá 6. E da direita para a esquerda, trocando os sinais, 1 vezes 3, 3, troca o sinal -3. 5 vezes 2, 10, mais 10, troca o sinal -10. E 7 vezes -1, -7, troca o sinal mais 7. Né? Então, vou juntar aqui os positivos, 7, 14 com 6, 20. -5 com -3, -8 com -10, -18. Então, o resultado é 2, portanto, esse algoritmo deu um resultado diferente de zero, logo A, B e C não estão alinhados. Ok? Né? Deu um resultado diferente de zero. Vamos a um outro exemplo. Encontre uma relação entre x e y, de modo que os pontos de coordenadas -2, 6, 1, 3 e x, y estejam alinhados. Né? Então, de novo, nós vamos montar o nosso algoritmo. Então, fica -2, 6, 1, 3, x, y, repetindo a primeira coordenada. Isso agora tem que ser igual a zero, porque o problema diz que eles estão alinhados. Né? Multiplicando, vai ficar -6 mais y mais 6x. Vamos trocar o sinal, né? Da direita para a esquerda, -6 menos 3x menos 2y, troca o sinal, mais 2y, isso deve ser igual a zero. Né? Vamos reduzir os termos semelhantes, vai dar 3x mais 3y menos 12 igual a zero. Tá? Então, essa é uma relação entre x e y.
que garante que esses pontos estejam alinhados. Ela não é única, né? Se você perceber, a gente pode dividir todo mundo por 3, pode multiplicar, pode dividir, pode fazer, desde que você faça com todos os termos, você pode fazer qualquer operação de multiplicação ou divisão que garante a relação que nós devemos ter para que esses pontos estejam alinhados. No caso aqui eu vou dividir, por uma questão de deixar a equação mais simples, vou dividir por 3, x mais y menos 4 igual a 0, é uma relação que eu tenho que ter entre x e y para que esses 3 pontos A, B e C estejam alinhados. Ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.